Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Olá, moçadinha que vai fazer a prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Olá, papai, olá, mamãe, professoras que vão trabalhar com seus alunos para essa importante Olimpíada que pode dar para o seu aluno não só um certificado, como também uma medalha de participação. Muito bem, essa aula é uma aula em que passo para vocês os principais itens que um aluno do nível 1, ou seja, alunos de primeiro ano, segundo e terceiro ano, precisam saber para poder fazer a prova da OBA. É uma prova simples, autoinstrutiva muitas vezes, e aqui eu faço um resumo dos principais tópicos que são explorados na prova para esse nível e também resolvo as 3 últimas provas da OBA, beleza? Então, resolução de exercícios para a OBA nível 1. Eu já começo com essa foto que representa a nossa Terra, posicionada aí no centro, e a esfera celeste, ou seja, o nosso céu, o céu noturno que você enxerga. A sensação que temos é que esse céu gira em torno da Terra. Uma ideia que está equivocada, porém mais tarde vocês vão entender o porquê, beleza? Bem, vamos começar falando do nosso lar, que é o sistema solar. O sistema solar ele é constituído pela nossa estrela, que é o Sol, 8 planetas e alguns planetas anões, como Plutão. O que é importante guardar aqui? Você precisa guardar algumas informações como o nome dos planetas, a ordem dos planetas em relação ao Sol, isso é importante, quem é o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter, quem é o menor planeta do sistema solar, que é Mercúrio, entre outras informações. Vamos lá. Primeiro, o que é planeta? Planeta é todo astro que gira em torno de uma estrela, guarde isso. Nós temos também satélites, ou também chamado de luas, que é astro que gira em torno de um planeta. Então a nossa Lua ela é um satélite, a Terra é um planeta, porque gira em torno do Sol, beleza? Nome e ordem de distância dos planetas em relação ao Sol, é importante guardar. Então veja, você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o planeta anão Plutão. Quanto mais perto do Sol, mais rápido e menor é o ano do planeta. Então, olha só, Mercúrio é o planeta que gira mais rápido, a maior velocidade é dele, e ele gira em torno do Sol em apenas 88 dias terrestres. Netuno é o planeta mais afastado, ele gira mais lentamente, e o ano dele dura aproximadamente 165 anos terrestres, tá bom? Todos os outros planetas têm uma velocidade intermediária em relação a de Mercúrio e de Netuno, e o ano também. Beleza? Planetas rochosos, importante guardar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Planeta mais quente, Vênus, devido à sua espessa atmosfera. A temperatura lá chega por volta de 462 graus Celsius na superfície. E tem uma curiosidade, ele é o mais perto da Terra e tem quase o mesmo tamanho da Terra, porém é muito quente. Menor planeta do Sistema Solar, Mercúrio. Maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Planeta mais explorado pelo homem, Marte. Por que a gente não explora Vênus? Por causa da temperatura. Marte é um planeta que tem uma temperatura mais amena, além de ter uma atmosfera mais tranquila em relação a Vênus, apesar de que ele tem apenas 1/3 do tamanho da Terra. Inclusive, várias sondas, vários robôs já orbitaram e já pousaram sobre Marte. Isso é importante guardar, tá bom? E por último, cuidado, Plutão é considerado planeta anão. Satélites ou luas. Nosso planeta tem um satélite natural,
e muitos satélites artificiais, como, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, a ISS. O homem visitou a Lua pela primeira vez em 1969, foram 8 missões e 12 homens pisaram na Lua. Neil Armstrong, guarde esse nome muito importante, foi o primeiro homem a pisar na Lua. Buzz Aldrin foi o segundo. Essas são fotos, imagens do aspecto da Lua que você vê no céu noturno, ok? Muito bem, vamos então à resolução de exercícios da provinha do OBA. Vamos fazer a prova de 2020, foi a prova do ano passado. Olha só, a primeira questão foi assim: o Sistema Solar tem uma estrela, que é o Sol, e 8 planetas, cujos nomes você já sabe quais são, não é mesmo? Então responda: quantos planetas tem a letra A em qualquer lugar do nome? Assinale a única alternativa correta. Muito bem, moçada. Os planetas que têm a letra A são a Terra, Marte, Saturno e Urano. Experimente os outros para você ver. Nenhum outro tem a letra A, ok? Então, nós temos 4 respostas, letra A. Bonita questão. Questão número 2. Entre 1969 e 1972, 12 astronautas caminharam sobre um único astro. Assinale o nome desse astro. Foi o Sol? Foi Mercúrio? Foi Vênus? Acabamos de ver. Foi a nossa Lua, nosso satélite natural. Beleza? E uma foto da Lua com um pouquinho do mapa dela para você curtir. A resposta do nosso exercício, letra D, então Lua. Beleza? Questão número 3. Até 2020, veículos robotizados rodaram sobre a superfície de um único planeta. Acabei de falar lá na teoria. Assinale a alternativa correta. Qual é esse planeta? Planeta Marte. Está aí uma foto de Marte para você. Muito bonita. Resposta do exercício, letra B. Muito bem, vamos a mais um pouquinho de teoria. Moçada, tudo que a gente enxerga é classificado como corpo luminoso ou corpo iluminado. O que é o corpo luminoso? É aquele que emite luz própria. Exemplo, nós temos galáxias, está aí a galáxia do Sombreiro, uma bela galáxia. Estrelas, está aí o nosso Sol, soltando labaredas. Lâmpada acesa é um exemplo de corpo luminoso também. Uma vela acesa também é considerado um corpo luminoso. Quando o corpo não é luminoso, ele é iluminado. O corpo iluminado ele reflete a luz que recebe do corpo luminoso. Guarde esse nome, reflete. Tá? A luz vem, bate na pessoa e volta. Isso é refletir. Como exemplo de corpos iluminados, podemos citar eu, você, a parede, a mesa, uma vela apagada. Né? Então, esses são objetos iluminados. Eles precisam receber luz para poder você enxergar. Lembre-se, se você estiver num quarto totalmente escuro, você não vai enxergar nada. Por quê? Porque você não tem um corpo luminoso para iluminar o ambiente para você. Beleza? Vamos a mais uma questão, questão número 4. Depois de visitar a Lua em 1969, os astronautas provavelmente visitarão Marte, embora Vênus seja mais perto da Terra. Assinale F se falsa ou V se verdadeira na frente de cada afirmação. Lembrando que Vênus é muito quente, por isso que a gente não tem muito interesse na exploração espacial desse planeta, beleza? A letra A ele fala o seguinte: Vênus não tem atmosfera, já está falso. E Marte tem marcianos? Mais falso ainda. Então, marque um xizinho no F de falso. A letra B diz o seguinte: Vênus é o mais quente dos planetas. Verdade. E é quase do tamanho da Terra? Perfeito. Marque um xizinho no verdadeiro. A letra C, ele fala: Vênus geralmente brilha mais do que Marte. Isso é verdade. Os dois planetas são muito brilhantes, mas Vênus, não só por estar mais próximo da Terra, mas também devido à reflexão de muita luz solar pela atmosfera, ele é mais brilhante. Muitas vezes as pessoas chamam ele de a estrela d'alva, que é aquele ponto brilhante que você vê no final da tarde, tá bom? Mas ele não é estrela, ele é um planeta. Então está verdadeiro a sentença. A letra D fala o seguinte: Vênus brilha muito porque é inteiramente gasoso e está perto do Sol. Não, Vênus não é gasoso. Vênus, lembre-se que eu falei agora há pouco, é um planeta rochoso. Então essa afirmação está falsa. Tudo bem? Vamos a mais uma, quinta questão. Podemos ver a Lua e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno até sem telescópios. Verdade. Mas isso porque eles brilham. Legal. Por quê? Porque eles emitem luz. Luz que eles recebem de quem? Do Sol. Assinale a frase que explica corretamente por que a Lua e os planetas brilham.
Letra A, brilham porque refletem a luz do Sol? Já está resolvido. Resposta letra A, certo? A letra B está errada porque fala que brilham porque tem luz própria. É mentira, ele é um corpo iluminado. Brilham porque são dourados, não tem nada a ver. E brilham porque refletem a luz das estrelas. Muito pouca importância tem o reflexo das luzes das estrelas, mas é devido à luz solar mesmo, tá bom? Então, letra A, bela questão. 6. O ano de 2020 é bissexto, ou seja, o ano em geral tem 365 dias. No bissexto tem um dia a mais, o qual é colocado no mês que normalmente só tem 28 dias. Daqui a 4 anos teremos um outro ano bissexto. Há 4 anos também houve um ano bissexto. Explicando tudo isso, assinale a alternativa correta em cada afirmação. Moçada, o ano bissexto ele ocorre a cada 4 anos. Então, 2020 foi bissexto, o próximo vai ser 2024, depois 2028. Anterior a 2020 foi 2016. Esses anos eles têm um dia a mais. Em vez de 365 dias, eles têm 366. E esse dia vai para o mês de fevereiro. Lembrando que fevereiro normalmente tem 28 dias, com exceção dos anos bissextos, onde ele passa a ter 29 dias, beleza? Então vamos aos itens. Letra A. Quantos anos se passam de um ano bissexto ao outro? 4. Ok? Quantos meses tem o ano bissexto? Não muda nada, continua com 12 meses. Quantos dias teve o mês de fevereiro de 2020? Se foi bissexto, teve 29 dias. Quantos dias tem o ano de 2020? 2020 foi bissexto, então tem um dia a mais, 366. E uma belíssima questão que você precisa saber sobre calendários. Questão número 7. Em 1969, os astronautas caminharam sobre a Lua e, num futuro próximo, provavelmente estarão em Marte. Assinale F se falsa e V se verdadeiro à frente das afirmações abaixo. Na Lua não tem oceano, beleza, não tem. Em Marte também não tem, verdadeiro. A Lua é um satélite natural da Terra, beleza. Marte também? Não, Marte é planeta, então está falso. Na Lua não tem vento, verdadeiro, porque não tem atmosfera na Lua. Mas em Marte tem, verdadeiro, porque Marte tem uma tênue atmosfera. Menor do que a da Terra, mas tem, é verdadeiro. Na Lua não tem tempestade de areia, mas em Marte tem, verdadeiro pelo mesmo motivo. As pegadas dos astronautas de 1969 continuam intactas na Lua? Como não tem vento, elas continuam intactas, perfeito, verdadeiro. Astronautas já caminharam sobre a Lua e sobre Marte? Sobre a Lua sim, sobre Marte não, então está falso. Na Lua e em Marte existem crateras e montanhas? Verdadeiro. Todos os astros, normalmente planetas, principalmente os rochosos, têm crateras e têm montanhas, então é verdadeiro. Os astronautas moram na Lua? Não. E os marcianos em Marte? Não temos marcianos, então está falso. Vamos a mais uma questão, questão número 8. Em 24 de abril de 1990, o ônibus espacial da NASA, chamado Discovery, colocou o primeiro telescópio para ficar girando ao redor da Terra. O nome desse telescópio é Hubble, em homenagem ao astrônomo Edwin Powell Hubble. Assinale F se falsa ou V se verdadeira na frente das afirmações abaixo. Antes de responder, vou colocar para você aí uma foto do ônibus espacial Discovery no lançamento em 1984. E vou colocar também uma foto do nosso telescópio espacial Hubble, que faz belíssimas imagens dos astros, não só da nossa galáxia, que é a Via Láctea, mas também de outras galáxias. Agora vamos às alternativas. A letra A, ele pergunta o seguinte: o foguete que levou o telescópio espacial era o Discovery? Acabamos de ver, está no texto, verdadeiro. O Discovery era um ônibus com 4 rodas? Não, ele é um foguete, uma espécie de foguete, então está falso. O Discovery decolou a partir dos Estados Unidos da América? Verdadeiro, foi lá no Cabo Canaveral, na Flórida. O Discovery explodiu nessa missão? Não, falso. Vamos a mais uma questão, questão número 9. Considere os nomes Hubble, foguete, Discovery, ano bissexto e ônibus espacial. Assinale F se falsa ou V de verdadeira na frente das afirmações abaixo. Antes de responder, vou colocar para vocês aí a foto dos 5 ônibus espaciais que tivemos entre as décadas de 80, 90 e um pouco dos anos 2000. Nós tivemos o Columbia, a Challenger,
Discovery, Atlantis e a Endeavour. Infelizmente, o Columbia e a Challenger foram destruídas em acidentes em 1986 e 2003 e mataram um total de 14 astronautas. De vez em quando o Oba pergunta sobre esses dois ônibus, tá bom? Vamos às nossas afirmativas. Letra A. O Hubble é o nome de um astrônomo de um telescópio espacial? Verdadeiro, no texto. Hubble é o nome do ônibus espacial do Sr. Hubble? Falso, não tem nada a ver. O ônibus espacial colocou o Hubble em órbita da Terra? Verdadeiro. Os ônibus espaciais não são mais utilizados? Verdadeiro também. Infelizmente, eles pararam de operar há alguns anos. O Brasil também tem foguetes, embora menores do que o da NASA? Verdade, nós temos inclusive uma base de lançamento que fica em Alcântara, no Maranhão. Verdadeiro. Foguete só pode ser lançado em ano bissexto, nada a ver, pode ser lançado a qualquer momento. O Brasil tem ônibus, mas não são espaciais? Temos muitos ônibus e não são espaciais. Verdadeiro. Alguns ônibus espaciais explodiram? Aí há uma pergunta feita pelo Oba do ano passado. Verdadeiro, são 2 ônibus espaciais. Vamos à questão número 10. Abaixo tem 4 diferentes meios de transportes representados pelas figuras A, B, C e D. Escolha a letra da figura do mais veloz meio de transporte dos 4 mostrados abaixo. Moçada, foguete, avião, carro, caminhão. Os que voam mais rápido são, no caso, o foguete, depois o avião. Mas o primeiro lugar é o foguete. Logo, resposta, letra A. Belíssima questão. Vamos à questão número 11. Escreva o nome dos planetas que terminam com a letra O. Já fizemos um exemplo e assim você ganhou 0,25 pontos. Bom, não? O Oba às vezes faz isso. Ele te cita um exemplo. No caso, o primeiro planeta já citou, que é Mercúrio, que é inclusive o planeta mais perto do Sol. Vamos pela ordem? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então são os 3 últimos planetas, essa é a ordem. Mercúrio, Saturno, Urano e Netuno. Belíssima questão. Questão número 12. Escreva tem ou não tem depois de cada afirmação. Não pode perguntar para ninguém. É uma prova, só você tem que resolver, tá bom? Primeiro, a Lua tem florestas? Não, infelizmente não tem. A Lua tem gravidade? Tem. É fraquinha, mas tem. A Lua tem oceanos? Não, não tem. Somente a Terra tem oceanos por enquanto. Então, tem chance. Marte tem marcianos? Não, não tem marcianos em Marte. Um belo planeta vermelho. Mais uma questão, questão número 13. Em 29 de maio de 1919, às 8 horas e 56 minutos, ocorreu um eclipse solar total, visível também na cidade de Sobral, no Ceará. Com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Um pouquinho sobre eclipse, moçada. Você tem o Sol, você tem a Terra. A luz do Sol chega na Terra. De vez em quando a Lua passa alinhada com a Terra e o Sol, entre o Sol e a Terra, e a Lua bloqueia a luz solar, não deixa a luz chegar na Terra. As pessoas que estão nesse ponto onde a luz não chega vão estar vendo um eclipse. Nesse caso é um eclipse do Sol, o alinhamento é o Sol, a Lua e a Terra, e é comum as pessoas nessa região não ver mais a luz do Sol, e aí para elas viram como se fosse noite. E uma coisa muito curiosa e interessante, é comum as pessoas verem astros no céu noturno, uma vez que ela está no escuro. Então é possível você ver outros planetas, é possível você ver as estrelas, por exemplo. Eu vou colocar aí para vocês uma foto desse tipo de eclipse. Essas são fotos reais e aqui você observa, por exemplo, um planeta durante esse eclipse. Aqui o momento máximo do eclipse, onde as pessoas que estão no cone de sombra vão ver completamente o eclipse e para eles vão ser noite, mesmo sendo durante o dia, beleza? Vamos às afirmativas. Em 29 de 5 de 1919, quando a Lua cobriu todo o Sol, viam-se estrelas? Verdade, está certo isso. Em 29 de 5 de 1919, quando a Lua cobriu todo o Sol, o dia virou noite. Verdade, nesse tipo de eclipse, o dia vira noite, está certo. Em 29 de 5 de 1919, em Sobral, se comprovou a teoria da relatividade. Foi dito no texto, está certo. Em 29 de 5 de 2019, repare, comemoramos 100 anos daquele eclipse. Verdadeiro também,
estamos comemorando aí, né? Comemorou-se, na verdade, em 2019, os 100 anos desse eclipse, beleza? Mais uma questão 14, ele fala o seguinte: alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria, e outros porque refletem a luz do Sol. Depois de cada astro, escreva luminoso se ele tem luz própria e iluminado se ele só reflete a luz do Sol. Falamos disso na aula teórica. O que o Sol é? Uma estrela, logo ele é um corpo luminoso. Galáxia de Andrômeda, assim como qualquer outra galáxia, um corpo luminoso também. Urano é um planeta, logo ele é um corpo iluminado. Netuno é mais um planeta, logo também um corpo iluminado. Beleza? Questão número 15. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Primeira. O lado da Lua que não vemos da Terra nunca é iluminada pelo Sol. Moçada, presta atenção numa coisa importante. Imagina que o Sol, a Terra gira em torno do Sol e o movimento é chamado de translação. Tempo para poder ocorrer isso? 1 ano, 365 dias em média. A Terra gira em torno do próprio eixo. Esse movimento é chamado de rotação. Tempo para poder fazer uma rotação completa, 24 horas, que é o nosso dia. O que acontece em relação à Lua? Ela gira em torno da Terra, translação, e ela gira em torno do próprio eixo, rotação. Acontece que o período de translação e o período de rotação, ou seja, o tempo gasto para fazer os dois movimentos, é o mesmo para a Lua. Isso significa que ela sempre tem uma mesma face virada para a Terra. Isso é importante. E não significa dizer que o outro lado não receba luz solar. Recebe sim. Então, a afirmação está incorreta. Errado. Em nossa galáxia existem bilhões de estrelas. Verdade, toda galáxia tem bilhões de estrelas. Constelação é um grupo de estrelas próximas entre si? Veja bem, constelação é um agrupamento de estrelas que os antigos principalmente fizeram, e muitas vezes dão o nome de personagens mitológicos, representam no céu estrelas aparentemente agrupadas, próximas aparentemente entre si. O próprio zodíaco, as constelações zodiacais, que é aquela que define o seu signo, é uma constelação. Uma constelação ela pode ter centenas ou milhares de estrelas. Agora, cuidado, não significa dizer que elas estão próximas entre si. Estrelas têm profundidade. A impressão que nós temos ao olhar para o céu, devido à distância, é que elas estão pertinhas uma das outras. Mas é incorreto pensar que não há distância entre elas. Ok? Então a frase ela é incorreta. E eu vou mostrar para você aí uma constelação famosa, que é a constelação de Órion, o caçador, na mitologia. E essa constelação, repare, você tem aí um agrupamento de estrelas. Tem uma figura que representa essa constelação. Ela é famosa porque tem 3 estrelas muito faladas aqui na Terra, que são as 3 Marias, que são Mintaka, Alnilam e Alnitak. A sensação que temos quando olhamos para essa constelação é que essas 3 estrelas estão pertinhas uma das outras, o que não é verdade. Elas têm distâncias e muitas vezes são enormes. Então, cuidado com essa afirmação, ela é incorreta. Beleza? Próxima, a Lua nunca é vista durante o dia? É errado, você já viu a Lua provavelmente durante o dia, depende da fase, mas é vista sim, então está errado. A Lua só tem 4 fases, veja bem, a Lua só tem 4 fases de destaque, quarto crescente, quarto minguante, nova e cheia. Mas na verdade, cada dia é uma Lua, é uma fase. Então, essa afirmação ela está errada, cuidado com isso daí, tá bom? Próxima questão, 16. Responda as perguntas abaixo. Qual é o planeta mais quente? Não é Mercúrio, te dei uma dica, já sabemos. Vênus. Qual é o planeta mais brilhante? Também já sabemos. Ele mesmo, Vênus. Qual planeta tem volume quase igual ao da Terra? O planeta que é quase igual ao da Terra é ele mesmo, Vênus. Qual planeta pode ser visto até de dia sem luneta fora a Terra? Claro, ele também, Vênus, que é a famosa estrela d'alva. Então, uma questãozinha somente sobre o planeta Vênus. Beleza? 17. Escreva sobre os pontinhos o nome do planeta, ou planeta anão, ou satélite natural, a partir das informações dadas. Quem foi visitada pelos homens há 50 anos? A nossa Lua. O único astro do qual trouxemos amostras de rochas foi o astro que a gente visitou. Ou seja, mais uma vez, a Lua. Era planeta e agora é planeta anão. Quem é o planeta anão que eu falei para vocês lá no começo? Plutão. Tem água em abundância nos estados sólido, líquido e gasoso. O único planeta que a gente conhece que tem água nos 3 estados é a nossa querida
Terra. Bela questão. 18. Em 20 de julho de 1969, 2 homens pousaram na Lua. Logo, em 20 de julho de 2019, vamos comemorar meio século do primeiro pouso na Lua. Mais uma questão sobre a Lua. Repare que cai bastante. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua e Aldrin foi o segundo? Já falamos disso. Verdadeiro. Certo. Em 20 de setembro de 2019, vamos comemorar 50 anos do primeiro pouso na Lua? Verdade. Certo. Os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins eram norte-americanos? Verdadeiro também. O nome da missão era Apollo 11? Verdadeiro também. Todas as questões estão corretas. Questão 19. Encontre e pinte de qualquer cor no caça-palavras ao lado os nomes. Então, um pouquinho de diversão na prova do OBA. Eu preciso encontrar as palavras Armstrong, Aldrin, Collins e Apollo 11. Antes da gente fazer a brincadeira, vou deixar para você fazer isso daí, só vou citar um nome. Vamos falar um pouquinho sobre o foguete que levou o homem à Lua. O foguete era o Saturno e ele tinha mais ou menos esse aspecto que você está vendo aí. Ó. Uma coisa interessante é que ele tinha uma altura equivalente a um prédio de 30 andares, por volta de 110 metros. E ele tinha uma divisão por etapas. Então, nós tínhamos o primeiro estágio, o segundo estágio, tínhamos o terceiro estágio, e essa região aqui que eu vou mostrar para você agora era a região onde ficavam os astronautas e todas as naves de apoio. Tá? Não só o módulo lunar, como também onde os astronautas viajavam e também o módulo de serviço, que é aquele módulo que levava os mantimentos e instrumentos que os astronautas precisavam para a missão. Aqui, ó, uma ampliação desse trecho do foguete, tá bom? O módulo lunar, que é aquele que desceu na Lua, o módulo de comando, que é essa parte central, e o módulo de serviço, que ficavam os equipamentos, beleza? Voltando para a nossa questão, por exemplo, aqui eu já encontrei o Aldrin. Está aqui, ó. Faça um retângulo. É isso que o OBA quer que você faça, beleza? Eu vou deixar o restante para você, vou colocar o gabarito, depois você brinca de achar, ok? Está aí o gabarito com os nomes que você deve encontrar. Questão número 20. Os norte-americanos foram os primeiros a chegar à Lua, mas o primeiro astronauta foi o russo Yuri Gagarin. O Brasil tem também o seu astronauta. Coloque um X na alternativa que contém o nome do primeiro astronauta brasileiro e do primeiro homem a pisar na Lua. Não pode marcar mais do que uma opção. Bom, o nosso astronauta é o ministro Marcos Pontes, né? Foi o astronauta brasileiro que foi aí na estação espacial. E o homem que foi à Lua foi Armstrong. Então você tem que marcar um xizinho nessa segunda coluna. Beleza? Questão 21. Escreva o nome do planeta que começa com a letra indicada abaixo. Já fizemos um exemplo e assim você já ganhou 0, 2 pontos. Mais uma dica do OBA. Começando com a letra T, Terra. Começando com a letra V, quem? Vênus. Com a letra S, Saturno. Com a letra J, Júpiter. Com a letra N, Netuno. Veja que planetas caem bastante na provinha do OBA. Questão número 22. Escreva tem ou não tem depois de cada afirmação. Não pode perguntar para ninguém. Marte tem florestas? Não, não tem. Marte tem marcianos? Já falamos isso outras vezes. Não tem. Marte tem oceanos? Também não tem. Marte tem atmosfera? Tem. Bem tênue, mas tem. 23. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Entre 1969 e 1972, astronautas estiveram na Lua. Na Lua, eles davam um pulo e iam muito mais longe que na Terra. Por que eles iam mais longe? Fique atento. Bom, moçada, uma coisa é fato. A Lua não tem atmosfera. Mas o fato que faz com que o homem pule mais alto na Lua do que na Terra é que a gravidade da Lua ela é muito pequena. Enquanto que aqui na Terra você dá um pulo e sobe aproximadamente 1 metro de altura, na Lua você vai subir mais de 3 metros, devido à baixa gravidade que ela tem. Então, esse é o principal motivo de você subir mais alto na Lua, ok? Ao contrário, se você tiver um planeta com muita gravidade, como Júpiter, por exemplo, você talvez não conseguiria dar um pulo de 30 centímetros de altura, tá bom? Então, isso é devido à gravidade. Vamos às alternativas. Por que a Lua não tem atmosfera? Veja, ela não tem atmosfera, mas não é por causa disso, então está errado. Porque a Lua não tem gravidade? Tem. É pequena, mas tem. Isso é o que puxa o homem de volta para baixo. Não está errado. Porque o peso deles é menor na Lua?
Sim, se a gravidade é menor, o peso ele é menor. Então tá certo. Porque as botas deles tinham molas? Não, não tem nada a ver, está errado. Beleza? Vamos à questão 24. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria, outros porque refletem a luz do Sol. Já fizemos questões desse tipo, repare que todo ano isso cai no OBA. Depois de cada astro, escreva luminoso se ele tem luz própria e iluminado se ele reflete a luz do Sol. Vênus, planeta já falamos, é um corpo iluminado. Cometa também é um corpo iluminado, ele não tem luz própria. Lua é um corpo iluminado também. Uma estrela é um corpo luminoso. Muito bem. Questão 24. Vamos à questão 25. Escreva certo ou errado à frente de cada frase abaixo. Primeira, vemos sempre a mesma face da Lua porque ela não gira em torno de si. Expliquei isso agora há pouco, está errado. No sistema solar existem muitas estrelas? Não, só temos o Sol como estrela principal. As estrelas chamadas Três Marias, falei disso agora há pouco, são sempre visíveis durante a noite. Depende da época do ano, elas não são vistas, tá? Então está errado. Sem nuvens, a Lua é visível todas as noites. Veja, a Lua não tem atmosfera, logo não tem nuvens, mas não é por isso que ela não é visível todas as noites. Depende da posição dela em relação à Terra. Então está errado. A Lua cheia dura 7 noites. O ciclo lunar, a gente chama ele de períodico 7 dias, em que você tem a transição entre as principais fases. Mas a lua cheia mesmo, ela dura por volta de 2 ou 3 dias no máximo, cheinha. Depois ela começa a decrescer, então está errado. Beleza? Questão 26. Quanto mais perto do Sol, maior é a velocidade do planeta ao redor do Sol e quanto mais longe, mais lento. Já falamos disso lá no início da nossa aula. Responda as perguntas abaixo. Qual é o planeta mais rápido? Já sabemos, Mercúrio. Qual é o planeta mais lento? O último planeta do Sistema Solar, Netuno. Qual planeta tem um ano mais curto? É o que gira mais rápido, Mercúrio. Qual planeta tem um ano mais longo? É o que gira mais lentamente, Netuno. Então, belíssima questão sobre planetas. 27. Escreva nos espaços o nome do planeta a partir das informações dadas. O mais veloz, sempre perto do céu, seu ano dura 88 dias dos nossos, pouco maior que a Lua, muitas crateras e sem atmosfera. Estamos falando do planeta, só o fato de ter dito mais perto do Sol já é Mercúrio, beleza? E está mais longe do Sol do que a Terra. Será provavelmente o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Tem 2 luas, menor que a Terra, é rochoso e avermelhado. É o nosso querido planeta Marte. E aqui eu coloco para você um pouquinho das fotos das 2 luas de Marte, que é Phobos, que tem 20 por 28 quilômetros, e Deimos, que tem 12 por 16 quilômetros. É uma coisa interessante, elas têm o formato de batatas, né? São verdadeiros batatões. Vamos à próxima. O mais distante dos 8 planetas é gasoso, tem anéis, tem ventos de mais de 2.000 km por hora. Sua maior lua é Tritão, é azulado, menor que Urano. Estamos falando do último planeta, Netuno. Próximo, tem uma lua, é o terceiro mais distante do Sol, seu dia é de 24 horas, seu ano dura 365 dias. Já sabe qual é? Não? Claro que sabemos, é a nossa querida Terra. Questão 28. Em 4 de outubro de 1957 foi lançado o primeiro satélite artificial chamado Sputnik 1. Em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika foi lançada ao espaço. Em 12 de abril de 1961, a nave Vostok 1 levou ao espaço o primeiro astronauta, Yuri Gagarin. 1934-1968. Infelizmente, morreu jovem num acidente de avião. Pinte na figura ao lado o nome do país que fez os lançamentos acima mencionados. Então, vou deixar para você fazer isso aí. Mas, para você não se esquecer, o país era a Rússia, foi a Rússia. E a nacionalidade do Yuri Gagarin, claro, era russa ou russo. Está aí a questão 28. Questão 29. Depois que o russo Yuri Gagarin foi ao espaço, houve muitos outros astronautas, inclusive 12 deles caminharam sobre a Lua. Para comemorar os 100 anos da invenção do avião, o Brasil enviou à Estação Espacial Internacional o primeiro astronauta brasileiro. Coloque um X na alternativa que contém só o nome do inventor do avião e do primeiro astronauta brasileiro. Não pode marcar mais do que uma opção. Bom, quem que é o pai da aviação? Santos Dumont, ok? E o nosso astronauta, o ministro Marcos Pontes. Então, nós temos aí uma foto do Gagarin para você e a alternativa que é Santos Dumont e Marcos Pontes.
E a última questão, da UBA 2018, coloque um X na profissão quem viaja no foguete. Bom, quem viaja no foguete é um astronauta. Muito bem, moçada. Com isso, fechamos essa aula. Espero que ajude. Uma coisa extremamente importante, guarde aquelas informações teóricas. Você viu aí 3 provas do OBA e você viu que as questões meio que se repetem. Então, saber o nome dos planetas, a ordem dos planetas é fundamental. Qualquer coisa, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais, recomendo que você assista as minhas aulas sobre planetas, um pouquinho mais completa, no canal do YouTube, e também aulas sobre luas, que pode te ajudar. Beleza? Por hoje é isso. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Boa prova do OBA, grande abraço e até a próxima.